isso, anistia, o Partido Liberal entrou em uma semana decisiva para pressionar pela tramitação do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Pelos cálculos de lideranças da legenda, há ao menos, olha, Guilherme Mendes, 309 sinalizações de apoio. O mínimo necessário seriam 257 votos e o mapeamento aponta um quórum maior do que o necessário para a aprovação de uma PEC. Os únicos partidos que apoiam integralmente a proposta são o próprio PL, que tem uma bancada de 92 parlamentares, e o Novo, com 4 deputados. Então, 96 votos já garantidos e parece que podem chegar a 309. Guilherme Mendes, nós vivemos uma democracia representativa. A democracia direta, como protagonizada na Grécia do século IV a.C., é impossível. Então, o poder emana do povo e que o exerce por representantes legitimamente eleitos. Se o Congresso entender que é caso de anistia, não seria a voz do povo ali se manifestando, Guilherme Mendes? Sem dúvida que seria a voz do povo e seria uma tragédia do ponto de vista institucional, porque nós estaríamos dizendo que o Poder Judiciário não serve para nada. Na medida em que você tem ali um devido processo legal, você tem investigação, você tem punição com direito de defesa, na medida em que um país vem e fala, olha, o que o meu judiciário faz, a gente rasga, passa uma borracha e vamos tocar adiante, institucionalmente, do ponto de vista interno, seria trágico. E pior ainda, seria do ponto de vista internacional. Essa seria uma mensagem sem precedentes no mundo todo, exceção feita aos Estados Unidos, que por meio de uma anistia presidencial, e aí você veja o quão mal pegou toda essa situação, você tem uma manifestação de todo um poder legislativo, passando uma emenda à Constituição para anistiar criminosos, vândalos que vão lá para depredar o patrimônio público, e aí é importante que você está em casa entenda uma grande diferença. Se você for lá comprar um bilhete para visitar o Palácio do Planalto e agora tentar quebrar o relógio de mais de 200 anos que foi recuperado, hoje não faça isso, por favor, porque você não é bandido. Mas se você quiser tentar fazer isso, for lá e depredar um quadro ou um relógio, não vai acontecer nada. Você vai responder por depredação ao patrimônio público, aquela pena pequenininha e tudo mais. Agora, dentro daquele contexto do 8 de janeiro, depredar o patrimônio público ali fazia parte de uma orquestração. Cada um, dentro de um golpe de Estado, cumpre a sua função. Muitas vezes a minha função é ir lá derrubar a bandeira, é chutar a estátua, é vandalizar um quadro. A de outros, até porque armas não são livres, por sorte nossa, na mão de todos, é pegar em armas para, se for o caso, matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República ou matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, como estava combinado. Quantas armas você está vendo aí? Graças a Deus, nenhuma. Porque se tivesse, Capês, nós talvez não estivéssemos falando sobre esse assunto aqui. Se tivesse armas ali, talvez nós não estivéssemos falando desse assunto aqui. Não, talvez é importante dizer isso. Se tivesse armas, nós estaríamos justificando a pena para muitos desses que estão aí. Ou não é? Ou agora, talvez as TVs estivessem fechadas. Mas o que eu estou vendo aqui? Eu não estou vendo. As imagens falam por si. Por sorte, por isso que a gente fala de tentativa. Porque se o golpe tivesse sido consumado, nós não estaríamos debatendo isso aqui. Essa é a questão. Um golpe de Estado, a primeira coisa que faz é cessar as liberdades individuais. Então, esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, e você em casa está assistindo, concordando ou não, só acontece porque esse golpe fracassou. Porque se ele tivesse sido levado a cabo, muito provavelmente pessoas, inclusive como eu, não estaria dando essa opinião aqui para todo o Brasil. Túlio Nasser, que eu quero insistir. Como é que isso teria levado a cabo um golpe de Estado? Com o apoio dos militares. Com o apoio dos militares. É importantíssimo dizer isso, não é? Militares que eram comandados pelo atual presidente. Por favor. Vamos lá. Acho que tem duas coisas que a gente precisa esclarecer aqui para a nossa audiência não ser induzida a erro. Primeiro, todo crime precisa de uma lei anterior que o defina estritamente. Isso é uma regra de ouro do chamado devido processo legal. Quem quer que se fale como democrata precisa respeitar uma lei anterior que defina algo como crime. Isso é o que fez surgir lá em 1215 a Carta Magna, a democracia, as novas constituições. Então, quem quiser dar uma interpretação elástica a uma conduta de alguém para atribuir um crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, se não é isso que está no tipo penal, não é um democrata. Tá? Então, vamos partir desse princípio. Como é que uma pessoa, sem acompanhamento das Forças Armadas, sem a presença do governo ali nos prédios públicos,
conseguiria violentamente ter uma ação violenta para abolir o Estado Democrático de Direito. É um crime impossível. Então, nós não podemos deixar de separar o joio do trigo. Uma coisa é você condenar a pessoa pelo ato de vandalismo. Outra coisa é você forçar a barra para falar que houve uma abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Ponto 1. Ponto 2. Falaram aqui que a anistia é golpe. Isso é importantíssimo esclarecer. Anistia não é golpe. Anistia não é golpe. Por conta da anistia, por exemplo, o Reino Unido já perdoou milhares de homens condenados por serem homossexuais. Por conta da anistia é que Rui Barbosa, no começo da nossa velha república, falava que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Então, num sistema democrático, onde um poder controla o outro, sistema de checks and balances, freios e contrapesos, a anistia é um mecanismo de freio que o Poder Legislativo tem quando há um abuso, um excesso praticado pelo Poder Judiciário. Ele vai no sentido do interesse público. Evidente que é uma medida excepcionalíssima, não deveria ser usada como regra, mas em certos casos ela pode e deve ser usada. E não é golpe pelo simples fato. Eu não sei se vocês conhecem o artigo 21, inciso 17, que fala: compete à União, está na nossa Constituição da República de 1988, Constituição Cidadã, depois do movimento das diretas já, etc., diz o seguinte: compete à União conceder a anistia. Está previsto na Constituição. Então, por que se fala que é golpe conceder a anistia, se está previsto na Constituição? É preciso cuidado com as palavras, isso induz o cidadão a erro.